Fala pessoal, beleza? Eu sou Arthur Ferreira, você está no À Beira da Quadra e esse é mais um Tempo Técnico. Hoje a gente continua a nossa conversa com o Leandro Dutra sobre dificuldade da meta e a gente fala um pouquinho de coletividade também. Basicamente, essa aí foi a ideia do estudo. Os dois grupos aprenderam tanto 10% quanto 30%, ou seja, que tanto o incremento de 10 quanto 30 demonstrou ser benéfico para a aprendizagem, porém, o grupo de 30% demonstrou melhor desempenho no aspecto do teste de retenção comparado com o grupo de 10%. E o que a gente pode inferir ou pode interpretar, então, assim, que tanto incrementar 10 quanto 30 vai fazer o sujeito melhorar, mas 30 foi melhor do que 10%. Dentro da proposta inicial, uma meta mais difícil, ou seja, um incremento maior, ou seja, 30%, então relacionado à hipótese da dificuldade da meta, que quanto maior o incremento ou maior a dificuldade, confirmou a hipótese no sentido que 30% apresentou resultados superiores comparados a 10%. Esse estabelecimento de metas que você fez, ele pode ser usado para outras habilidades sem ser a recepção? Sim, para qualquer contexto. E até para ilustrar isso, assim, eu gostaria até de destacar isso, que poderia ser em dois aspectos. Pensar enquanto meta individual e talvez um outro olhar que você está me dando a oportunidade aqui de destacar, ou enfim, ou de chamar a atenção dos profissionais, que seria a possibilidade de meta de grupo. Então, em alguns contextos, e eu vejo isso muito no voleibol, né? Assim, a possibilidade, às vezes, numa situação de recepção, principalmente, mas também, às vezes, treinos específicos de levantadores. Eu acho que poderia ser uma meta para os dois, para o sistema de bloqueio, para os 3 jogadores que estão bloqueando. Então, e para outras modalidades também, por exemplo, às vezes no futebol, grupo de um defensor, um jogador de meio de campo, enfim, tem uma meta em conjunto ali, os grupos, alguns atletas que fazem parte desse contexto. Enfim, eu sugeriria a possibilidade de tentar, dentro do contexto que as pessoas estão inseridas, utilizar sobre uma característica individual em alguns momentos, então estabelecer metas individuais em alguns momentos, e talvez até num exercício posterior, ou num outro momento, uma meta de grupo também, um exercício de meta de grupo, que eu acho que isso é bem bacana. Mas, na sua perspectiva, qual que é a diferença desses dois tipos de metas? Tipo assim, o que vai gerar de diferença para que eu escolha uma meta de grupo ou individual? O que você pensa sobre isso? A meta individual está bem claro que assim, é só o próprio sujeito com ele mesmo que ele tem que se organizar para tentar, talvez, melhorar o desempenho dele ou atingir a meta do exercício. A meta do exercício é passe perfeito. Então, me organizar para tentar fazer aquilo. A meta do exercício é acertar dentro da biruta, dentro do círculozinho, num alvo que tem lá. Então, essa é a meta do exercício. Então, o sujeito, ele praticando, ele vai tentar atingir esse objetivo, essa meta como foi proposta do exercício. Agora, sobre a meta de grupo, que eu acho que é bacana às vezes, por exemplo, falar na recepção, vamos tentar dar números que eu acho que fica mais fácil. Tinha 3 passadores, uma situação que eu gostava também. Então, tem 3 origens de saque. Então, tem um saque da 1, um saque da 6 e um saque da 5. Então, como tem 3 origens, uma sugestão, às vezes, era fazer um número de tentativas que tivesse, por exemplo, 3 vezes 6. Então, 3 vezes 6 vai dar 18. Então, o total de tentativas são 18, para poder passar 3 passagens em cada uma das origens do saque. Para que quem está passando tenha oportunidade de passar 3 momentos diferentes nessa... Na verdade, são 6 sequências, 6 sequências desses 3 sacadores na origem da 1, da 6 e da 5. Então, o trio de passadores vai ter a possibilidade de passar 18 passes, só que nós não sabemos quem são dos 3 passadores, quem que vai passar mais ou menos bola. Então, a meta é para os 3. E o bacana disso é que, em alguns momentos, é isso que acontece até no jogo, que tem alguns passadores que, às vezes, eles estão mais confiantes, ou, às vezes, eles estão um pouco menos, e que nós temos que, em função, às vezes, da trajetória do sacador também, ele tem um saque melhor naquela direção, ou alguma coisa sobre esse aspecto. Então, nós temos que nos organizar enquanto sistema de recepção a tentar evitar com que essas características se apresentem de forma mais rápida. E quando a meta é do grupo, então a meta é para os 3.
E até não tem problema nenhum, às vezes, de um passador, às vezes, ele está posicionado ali, então ele se apresenta, mas às vezes ele até afasta um pouquinho para o outro vir e assumir essa posição para poder executar o passe e talvez ter a possibilidade de um melhor desempenho, que é exatamente isso que vai acontecer a todo o contexto do jogo. Em alguns momentos o sistema de recepção vai estar mais pressionado, em outros momentos menos, e nós temos que nos organizar ali enquanto trio, ou às vezes enquanto dupla, que nós temos que nos organizar para tentar passar talvez um maior número de bolas numa condição mais adequada para dar uma possibilidade melhor ofensiva para a equipe. Então, a ideia de trabalhar a meta de grupo seria nesse sentido que eu vejo, uma questão de solidariedade, uma questão de comprometimento com o colega, até de eu perceber, opa, eu não estou tão bem, de eu ter coragem de eu pedir para o meu amigo do lado, de, opa, me dá uma ajudada aqui até eu voltar um pouco melhor para o contexto do exercício ou da partida, para tentar resolver. Então, são situações que normalmente vão acontecer e que nós temos que tentar solucionar. Apesar de, no exercício, eu acho que isso deveria ser menos reproduzido, ou seja, eu acho que cada um deveria mais ou menos ter a mesma zona para poder estar passando, para poder exatamente ser treinado. Mas, em alguns momentos, nós queremos resolver são as situações ou os problemas que, porventura, vêm acontecer no contexto real do jogo. Uma outra coisa que eu reforçaria também, assim, pela personalidade, às vezes, das pessoas. Vou falar pela personalidade. Eu tive a possibilidade de conversar com uma comissão técnica japonesa nesse sentido. E um dos temas que foi falado foi sobre isso. Talvez o japonês, ele tem, pela cultura dele, não tem muito essa questão, às vezes, de comunicar com o outro, ou ter uma comunicação, eles são mais reservados. Acho que os brasileiros, eles têm, os latinos de maneira geral, eles são mais emocionais e têm a possibilidade, às vezes, de se comunicar melhor. Apesar de que algumas novas gerações têm tido muita dificuldade nesse aspecto de comunicação ou de ser mais introspectiva, enfim, né? Que seria uma forma, estabelecer meta de grupo, seria uma forma como o grupo ou as meninas ou as mulheres poderiam trabalhar em conjunto para atingir um mesmo objetivo. Então, elas vão arrumar soluções diferentes ou arrumar estratégias, até uma palavra que é muito utilizada dentro do referencial teórico de metas, quais são as estratégias que talvez poderiam aparecer ali para solucionar, para atingir o objetivo que, no caso nosso, é talvez colocar uma bola mais centralizada, alta, em condições do levantador de ter a possibilidade de levantar para qualquer setor. Então, seria nessa linha com que eu chamo a atenção também, no sentido mais sobre um perfil, às vezes, psicológico, de perceber, não, eu vou conseguir resolver ou não, eu preciso de ajuda de alguém para tentar aqui melhorar a nossa comunicação e a gente usufruir melhor desse aspecto que, enfim, que seria um rendimento melhor para a equipe. Você pode dar alguns exemplos para a gente de exercícios, de treinos e como que a gente pode manipular tanto a meta individual quanto a meta em grupos? Para o voleibol, situações específicas, em treinos específicos, eu sugeriria inserir estabelecimento de metas em situações de saque, situações de recepção, situações de levantamento, que basicamente às vezes são treinos, vamos dizer assim, mais fracionados, ou treinos onde que você tem a possibilidade de ter, vamos dizer assim, um pouco mais de repetibilidade das ações e onde fica mais fácil de ter essa organização identificando se eu atingir a meta ou não. Então, acho que esse é um ponto. E depois pensar em situações onde eu posso criar meta de grupo para esse contexto. Da mesma forma, esses exemplos, nas situações 6 contra 6 também, eu acho que é muito bacana, às vezes, de estabelecer algumas metas. Então, seja, por exemplo, para a situação de side-out, seja, às vezes, para situações de contra-ataque, às vezes, oportunizar um número maior de pontos para quem bloqueou. Vários treinadores com quem eu tive a possibilidade, às vezes, de estar trabalhando, sempre nos treinos coletivos, nos treinos táticos, às vezes, que a gente chama, eles inseriam algum tipo de objetivo nessa prática. E isso, para mim, vem do referencial de estabelecimento de metas. E eu acho que deveria também, em alguns momentos, ser incorporado dessa forma. Mas vamos dar um exemplo melhor disso daí. São 6 saques, então sempre uma equipe vai fazer o side-out e a outra equipe vai fazer o contra-ataque. Então, o side-out contra as situações de transição de contra-ataque. A meta tem que fazer 4 side-outs em 6 saques, por exemplo. Obviamente, quem está fazendo side-out vai ter um determinado objetivo e os caras que estão fazendo as transições vão estar evitando com que o grupo do side-out faça. E isso faz com que tenha
um treino um pouco mais, né, pegado, que tenha maior competitividade. Então, acho que esse é um aspecto interessante de ser incorporado também. Vários treinadores utilizam desse artifício, às vezes, para esse contexto. Um outro exemplo, às vezes, para as pessoas pensarem também. Em vez de usar 25 pontos, ou o time base, por exemplo, sai com 15 pontos, e o time B, por exemplo, sai com 18 pontos. Então, um time sai com 15, teoricamente, o time base, e o outro time sai com 18 pontos, uma margem um pouquinho na frente, para poder exatamente obrigar um time a ter que fazer algo mais ao longo de uma sequência. E vai contando os pontos normais, mas não é de 0 a 25, é de 18 a 15, e fecha com 25. Se for a 2, vai também. Então, são estratégias que eu considero como estabelecimento de metas. Então, tanto para treinos individuais, treinos específicos, seja de recepção, seja de levantamento, então é meta individual, é meta de grupo, quanto para a situação coletiva, ou situação 6 contra 6, onde que você vai inserir alguns objetivos ali para as duas equipes, de forma a ter um treino com essa proposta, né? Qual que é a ideia da meta, então? É ter comprometimento, é direcionar atenção, é uma estratégia motivacional, então é ter a possibilidade de alcançar um objetivo maior do que ter ausência de meta, que esse que é o grande lance. Quando se tem uma meta estabelecida, o que os estudos sugerem é que ela sempre vai ser melhor, uma meta específica sempre vai ser melhor do que uma meta genérica. Ou seja, quando eu faço o melhor possível, quando eu não tenho meta, isso sempre, teoricamente, tem um desempenho inferior comparado quando se tem uma meta específica. Uma coisa, acho que é o estudo científico. Então, por exemplo, lá a nossa ideia era incrementar 10%, 30%. Então, no contexto aplicado, nós não vamos pegar, às vezes, ficar mensurando um sujeito, ver qual que é o desempenho dele inicial para ficar incrementando 10% ou 30% daquilo. Então, para mim, uma sugestão é assim, 12 tentativas, por exemplo. Então, 12 tentativas, aí vamos verificar o nível de habilidade. É um sujeito mais iniciante, é um sujeito mais intermediário? A minha experiência maior ali era com sujeitos mais intermediários. Então, a minha meta sempre era tipo assim, 8, a meta é 8 em 12 tentativas. Então, a meta é 8 em 12. Isso aí representa aproximadamente em torno de 65% a 75% do total. Ou seja, 12 é 100%. Então, 8, quanto que representaria isso? Então, 8, 9, 7... em função do que estabelecer, talvez ficar em torno disso daí. Sugira um pouco mais de 50%, em torno de 60% a 80%, ou às vezes até um pouquinho mais, em função do nível de habilidade do atleta, do sujeito e assim por diante. Isso para qualquer contexto. Então, estabelecer metas próximas disso aí, de 60% a 80%. E já naquela situação da meta de grupo, que nós trabalhávamos mais, que é um número maior de tentativas também, então em torno de 18 tentativas, a sequência eram 18 tentativas, e a meta seria aproximadamente, então, 15, 14 em 18, 15 em 18. Mas isso acho que vai de cada um. Estabeleceu isso, viu que está muito difícil, talvez eles não estão se comprometendo tanto, até pede para eles, e aí, qual que vai ser a meta? O que vocês acham? Qual que vai ser a meta? Vamos combinar aqui, o que vocês querem? Eu acho que essa é uma estratégia bacana também de usar em alguns momentos à medida que eles vão conhecendo, né? Eu acho que às vezes, numa primeira fase, eles precisam entender mais como é a tarefa, então às vezes não se preocupam muito com a meta, se é sujeitos mais iniciantes. Então eles precisam entender mais do padrão, mais da tarefa, às vezes tem uma sequência maior. Então, enfim, né, eu faço uma ação, depois eu faço outra, então entender esse sequenciamento da organização do exercício primeiro, para depois se preocupar efetivamente com a meta em termos de desempenho. Então, por exemplo, às vezes são 4 exercícios. O primeiro exercício sem meta, o segundo exercício com meta individual, o terceiro exercício com um outro objetivo com meta individual também, por exemplo, e o último exercício, o quarto, com uma meta de grupo. Então, eu estou pensando em termos de uma progressão ou de possibilidades diferentes. Então, essa troca é bastante motivante e desafiadora para os meninos. Bom, então, esse tempo técnico foi sensacional, muita informação, muita coisa boa. Só agradecer novamente a oportunidade, para mim é um prazer enorme. Acho que esse é um dos aspectos muito importantes que eu gostaria de tentar, e parabenizar o Arthur Ferreira por essa possibilidade de tentar estar aliando um aspecto teórico, enfim, resultados de pesquisa para um acesso mais direto, uma linguagem mais direta para os profissionais, seja da área de educação física ou profissionais interessados nesse contexto, e para treinadores também. Então, meu muito obrigado pela oportunidade, o agradecimento, e desejar sucesso, e
se tiver oportunidade, sempre que for solicitado, vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito feliz. Valeu demais, galera. Compartilhe o vídeo para a gente poder falar de voleibol para mais pessoas e até a próxima. Valeu. Obrigado.